E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à aula de cálculo de área, hoje nós vamos falar de triângulo e trapézio, ok? Eu quero calcular a área de um triângulo, a área de um trapézio. Lembrando então que a área, gente, ó, é a região interna, tá? O tanto que ela ocupa em metros quadrados, centímetros quadrados, tudo bem? Então tá. No triângulo, tá? A área é dada, eu vou colocar as fórmulas, ok? E vou explicar por quê. Base vezes altura dividido por 2. Professor, por que funciona dessa maneira? Tá, então vamos fazer aqui, ó. Aqui eu tenho base e aqui eu tenho altura. A gente vai trabalhar aqui com a regra geral do triângulo, do retângulo. Eu tenho base vezes altura no retângulo. Então, na verdade, o que eu vou ter? Como se eu tivesse aqui um retângulo, tá? Então, vamos considerar aqui um retângulo, ó. O retângulo não é base vezes altura? Tá? Então, aqui ângulo reto, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu tenho base vezes altura para calcular tudo. Se eu traçar a diagonal, o que eu vou ter? Eu vou ter dois triângulos congruentes. Por quê? Este lado é igual a este. Este é igual a este. E esse terceiro lado dos dois triângulos é um terceiro lado em comum. Então, pelo caso lado, 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 eu tenho que este triângulo é congruente a esse. Então, eles têm a mesma área. Então, eu dividi com a diagonal do retângulo em duas áreas iguais. Então, eu tenho a área do retângulo dividido por 2. Aqui, eu fiz um desenho um pouco diferente, mas funciona da mesma maneira. Então, eu tenho base vezes a altura. Eu vou medir aqui fora, ó, tá? Então, a altura, mas eu poderia ter escrito aqui dentro, não tem problema. Então, professor, aqui também é base vezes altura dividido por 2? Sim. A gente vai se basear num paralelogramo. Estou tracejando para a gente poder entender isso melhor. Então, ó, aqui eu tenho um paralelogramo. E nós aprendemos que no paralelogramo também é base vezes altura. A área do paralelogramo. Da mesma maneira, no paralelogramo, este lado é igual a este. Lados opostos são congruentes. E essa diagonal, ela é congruente aos dois triângulos. Então, eu tenho triângulo com lado 1, 2 e 3, triângulo com lado 1, 2 e 3. Então, pelo caso lado, 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 eu tenho dois triângulos congruentes. A diagonal do paralelogramo dividiu a área do paralelogramo em 2. Então, a área do paralelogramo, base vezes altura, dividido por 2, daria, então, a área do nosso triângulo. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, porque a gente está se baseando aí na área do retângulo ou de um paralelogramo. No trapézio, eu quero te mostrar que também no trapézio é base vezes altura. É um absurdo, né, gente? Ah, o professor disse que lá no trapézio é base vezes altura. Sim, mas aí não é uma base qualquer. Eu vou chamar aqui de base média vezes altura. Tá? Base média vezes altura. Por quê? Se eu fizesse base vezes altura, uma base qualquer, e pegasse essa base, então eu ia calcular essa área aqui, ó. Base vezes altura. Seria essa área. E não é a área do nosso trapézio. Então não pode ser a base maior. Tá? Os lados paralelos do trapézio, a gente dá nome de base maior e de base menor. Tudo bem? Se eu pegasse a base menor para calcular a área, seria essa área então. Base menor vezes altura. Também não daria a área do trapézio. Tá? Então eu vou pegar a base média. A base média seria, eu vou riscar aqui meio no olhômetro só para você entender. Seria essa medida. Aqui é a base média. Como que eu tiro a base média, professor? Calculando a média das bases. Então, base maior mais base menor dividido por 2. É assim que a gente tira a média. Então, a fórmula é essa, ó, vezes a altura
tá? Então, a área seria essa aqui. Deixa assim que eu vou escrever de novo, tá? Agora eu quero explicar por quê. Então, vamos lá. Então, nós vamos calcular a área usando essa base média, da mesma maneira que eu estava fazendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou demarcar aqui, tá? Essa área, ó. É essa área que eu vou calcular, tá? Professor, mas aqui não tem trapézio. Tá, mas aqui tem. É como se eu tirasse essa região e colasse ali. Aqui não tem trapézio. Tá, mas essa que está sobrando, eu vou colar ela aqui. Então, a ideia é que eu estou retangularizando o trapézio. Por isso que eu falei antes, ó, a área do trapézio é a mesma área de um retângulo, base vezes altura, mas não é uma base qualquer, é a média das bases. Por isso que a gente diz base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Ou, tá? Eu posso, na multiplicação, ó, multiplicar o 2 com 1, e aí vai ficar assim, base maior mais base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Não tem problema, tá? Então, não modifica aí o cálculo. Então, eu posso calcular a base média e multiplicar pela altura, ou somar as bases, multiplicar pela altura e, ao final disso, dividir tudo por 2. Legal? Posso pegar aqui um exemplo. Ah, o triângulo aqui então, professor. Se esse triângulo tiver a base medindo 2, 4, 5. Então aqui, ó, 5 de base 5 centímetros, altura 3 centímetros. Usando lá a fórmula, então, 5 vezes 3 dividido por 2, a área é 15 dividido por 2, que dá os seus 7,5 centímetros quadrados. Ok? Lembrando que centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. Nosso resultado. Tá? Aqui, como exemplo, 6 centímetros, 3 centímetros e a altura também 4 centímetros, a altura aqui, tá? Ó, aqui seria a nossa altura perpendicular. Posso medir a altura sendo as distâncias também aqui dentro, tá? Ó, não tem problema nenhum, ok? A altura sendo a distância entre as duas paralelas, tá legal? Então, eu teria ali 6 mais 3 vezes 4 dividido por 2. Então, a altura é 9 vezes 4 dividido por 2. Vamos colocar o resultado aqui. 36 dividido por 2, que dá 18 centímetros quadrados.